Começamos mais uma edição do nosso Quero Me Cuidar, dessa vez sendo gravado aqui nos estúdios direto da Expo Life, a nossa feira sobre saúde e bem-estar. E aqui comigo, já vou logo apresentando, na verdade quase vai ser uma consulta particular. Estou aqui com a Adele Zambon, especialista em cirurgia refrativa, falei certo? Médica oftalmologista. Certíssimo. Seja bem-vinda. Obrigada. E o nosso tema de hoje é a liberdade de viver sem óculos. Eu tô aqui com o meu do meu ladinho, não posso me libertar dele ainda, porque me parece, Adele, que tem solução para isso, não é verdade? Com certeza, temos solução para tudo. E como seria esse processo? E eu estou aqui mostrando o meu óculos e eu só uso esse óculos para muito perto. Eu preciso dele para usar no celular, para ler a revista daqui. Eu não precisaria, mas se ela viesse um pouquinho mais próxima do meu rosto, eu já precisaria do óculos. E aí é uma confusão o dia a dia, porque eu boto para olhar no celular, aí eu tiro, aí eu olho para frente, longe eu não tenho problema. Por isso que eu disse que ia ser uma consulta particular, já vou logo colocando aqui a minha situação. E aí eu não tenho problema para longe, e eu tenho essa coisa dessa dinâmica de ter que ficar nesse tira e coloca o óculos. Não quero o óculos pendurado. Muitas vezes ele não cabe nas bolsas que eu quero usar. E tem cirurgia para isso? Tem solução para isso? Então, eu me especializei em 2 tipos de cirurgia, basicamente. Uma eu realizo nessa região aqui anterior do olho, ela é completamente a laser, sem cortes, nenhum corte, só o laser, e é para pacientes abaixo de 40 anos. Por quê? Porque esse laser, ele não tem a capacidade de corrigir a vista cansada para perto. E aí essa vista cansada... Que é o seu caso. Vem depois dos 40. Quem que é o grande vilão quando a pessoa passa dos 40 anos de idade? Esta lente natural do nosso olho, que a gente nasce com ela, chamada cristalino, ele começa a sofrer processos oxidativos e vai perdendo a capacidade de focar os objetos para perto. Por isso que você já está com seus óculosinhos aí, já. Tem que colocar para enxergar de perto. Isso. E qual seria a solução no seu caso, né? A gente precisa remover esse cristalino, que já está disfuncional, que a gente chama na medicina, né? Não está mais funcionando como deveria funcionar. Perfeito. E implantar uma lente multifocal dentro do olho. Por que eu falo lente multifocal dentro do olho? Porque a gente tem alguns tipos de lentes aqui, mas eu vou focar na lente multifocal porque é a que vai te dar liberdade para ficar sem óculos tanto de longe como de perto. Porque muitas vezes os planos de saúde fornecem para os pacientes uma lente simples, monofocal, de um foco só. Aí a gente tira a catarata do paciente, implanta uma lente simples e o paciente continua dependendo dos óculos para perto. Então eu não costumo trabalhar com esse tipo de lentes, tá? Eu optei por me especializar mais nessa multifocal, porque o propósito da minha vida é libertar você dos seus óculos. Muito interessante isso agora. Enquanto você estava falando, me vieram algumas questões. Imagino que quem está assistindo a gente também tenha aí pensado as mesmas coisas. Como é que é esse procedimento? Tem corta, não corta? Como é que é isso? E aí me veio uma outra questão também, eu já quero deixar a pergunta. A gente, na verdade, quando fala de óculos, tem aquela coisa de ir avançando o grau, por exemplo. Uhum. Nós teríamos que fazer novos procedimentos? É uma excelente pergunta. É uma das dúvidas mais recorrentes no meu consultório é essa. Porque ela é uma lente que tem um valor agregado muito grande. Então, os pacientes perguntam, doutor, eu vou investir agora e vou ter que trocar, né? Porque algumas vezes até prótese de silicone tem que trocar daqui a Depois alguns de alguns anos. Essa gente. lente não. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Ela é feita de um material de alta tecnologia. Ele não sofre nenhum tipo de degradação, nem oxidação. Uma vez implantado dentro do olho, permanece para sempre essa lente. Aqui é uma maquete. Aí o paciente veio e fala, nossa, doutora, vai cortar meus olhos. Mas olha o tamanhozinho da lente. Então, essa lente, ela vem dobrada dentro de um injetor, que
que é como se fosse uma canetinha. E Como se fosse uma agulha bem fininha. Um pouquinho mais espesso que uma agulha. Que uma agulha. Não tem agulhas, não se preocupe que não tem agulhas. Não é agulha, né? É como se fosse um injetor mesmo, uma caneta. Uma caneta que você aperta, a lente está lá dobrada, a gente aperta e a lente abre dentro do olho. Certo. Tem uma microincisão, que eu costumo dizer que é do tamanho de um grão de arroz, e que normalmente nem precisa de ponto também, porque a lente vem dobradinha. E ela só abre, então, só quando abre está dentro chega do olho. aqui dentro do olho. Aqui, a grosso modo falando, ela fica nessa regiãozinha aqui, ó, dentro do olho. Outra dúvida que os pacientes me perguntam bastante é se tem que ficar colocando e tirando, porque eles pensam que é tipo lente de contato. Sim. Não é. E nem dá o desconforto que uma lente de contato dá. E nem dá o desconforto que um óculos multifocal dá. Por quê? Porque a lente ela fica fixa aqui dentro do olho. O paciente não sente, você não sente depois. Depois que colocou, ela não fibrosa sente. aqui, não sente, não mexe, não balança. Ela entra no lugar da sua lente natural mesmo. Então fica aqui substituindo para sempre. Para sempre, ela fala para sempre com tanta força e é um diferencial de fato. Uhum. E tempo de recuperação, depois que a gente coloca, e adaptação também. Uhum. Como é que acontece? O tempo de recuperação dessa cirurgia é muito tranquilo. Semana passada, eu até operei uma grande amiga minha, Cleide, que é responsável pelos meus looks, né? Já fez o merchan da Cleide. Já. Minha costureira. Ela fez a cirurgia na quinta, na sexta foi feriado, né? Na segunda, ela já estava trabalhando. Então é Isso rápido. porque a gente fez de um olho só. Aí, o outro olho dela tá marcado para hoje. Vou sair daqui, vou lá fazer a cirurgia dela. E amanhã mesmo ela já pode ir no ateliê, mas não para ficar muito tempo costurando, né? Eu falei para ela descansar um pouquinho, mas mais supervisionando. Uhum. E eu sou muito criteriosa em relação à questão de risco de infecção. Se ela trabalhasse no hospital, em ambientes contaminados, aí eu ia pedir para se afastar pelo menos por uma semana. Certo, mas aí é um cuidado extra mesmo. Junto com a questão dos colírios de antibióticos. Tá, então precisa usar alguns colírios, mas só nesse preventivo, nesse pós-cirúrgico. Sim, nesse pós-cirúrgico. Tá. Existe algum risco? Porque risco também maior, imagino que as pessoas estejam curiosas. O risco maior, que é o que a gente mais teme, é infecção. Igual se você for arrancar uma unha do pé, tem risco. Na medicina não é uma ciência exata, né? Claro. Qualquer coisa pode ter o risco. Mas é descrito em literatura, eu particularmente nunca vi. Então é muito raro. Muito raro mesmo. E a adaptação? Porque você falou da lente multifocal. E eu sei que tem pessoas que não conseguem se adaptar com essa coisa de você olhar para baixo e aí para descer escada é muito ruim, para degrau também é muito ruim. E essa adaptação com essa lente? Então, é outra tecnologia. Você me presta seus óculos só para te mostrar. Vou comparar aqui a tecnologia de um óculos multifocal com a da lente intraocular. Por que no seu óculos multifocal você precisa se adaptar? Porque ele tem um corredor aqui de transição de diferentes graus. Então, você está com ele aqui, para você olhar para longe, você tem que focar aqui para perto. Em vez de ser olhando para baixo, que é o nosso normal, você tem que levantar o pescoço, porque o grau de perto fica aqui, ó. Então, você tem que ficar, olha para longe, olha para perto, meia distância. E aí, até o cérebro adaptar, né? É complicado. Agora, a tecnologia dessa lente é outra, completamente diferente. Na lente mesmo, com própria regulação, com o orifício da pupila, a luz entra para cá e isso vai se autorregularizando, entendeu? Você não tem que ficar procurando esse foco. Não. Já fica. Se a sua pupila for maior, aí fica nessa área aqui maior. Tanto que no começo pode dar um pouquinho de glare. O que é glare? Isso, já ia logo perguntando. É você olhar para o farol e ficar ao redor
aquela, tipo, uma luz, Isso, assim. aquela aquele luz círculo. quando sua pupila está dilatada. Aí isso é Quando olha para o sol e aí, No às sol vezes, nem tanto, vê, mas é mais à noite, quando vai dirigir à noite, porque a pupila aumenta. dilata para ela entrar mais dilata. luz. Aham. Isso. E aí isso aí é uma adaptaçõezinha rápida. Nos primeiros meses a pessoa já se adapta com isso, daqui a pouco nem está mais vendo também. Uhum. Então, eu estou entendendo que só tem vantagens, né? E aí, por Sim. isso, essa palavra também tão forte do liberdade, né? Que você Liberdade. coloca na sua fala. E eu sempre falo que eu gosto muito de saber das histórias de vida, né, dos pacientes. E a questão da liberdade, ela envolve muitas coisas. A questão da autoestima. Eu fiz a cirurgia de um paciente, esse era jovem. Ele tinha 26 anos, entrava no consultório com a cabeça baixa. Tímido, autoestima baixa, aí fez a cirurgia, já namorava com a menina há 4 anos, não tinha coragem de pedir em casamento, voltou no pós-operatório de 6 meses com a aliança na mão. Parecia outra pessoa entrando no consultório, então é assim, é transformador, eu acho que é mais do que uma liberdade. É uma transformação. E como você falou do jovem, eu quero voltar lá no início da nossa conversa, porque isso tudo que você explicou, com essa técnica dessa lente que você mostrou para a gente, para cirurgias a partir, então, de 40 anos. E Não, aí, no início... essa da lente, eu costumo fazer acima dos 50 anos. Acima dos 50. É porque a gente vai remover uma lente natural do olho, então... Teoricamente, é esperar o tempo de ficar mais disfuncional, né? Entendi. Já fiz em pacientes abaixo de 50, já. Mas aí a gente tem que ver o custo-benefício. Perfeito. Essa paciente, ela tinha 8 graus de hipermetropia. Ela ficava com óculos fundo de garrafa, não conseguia usar lente de contato. Então, nesse caso, eu optei por fazer, né? Mesmo sendo um pouco mais jovem. Mesmo sendo mais jovem. E aí, sendo jovem, você tinha comentado no início de uma outra técnica com laser. Que é o laser. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa técnica também. Essa técnica laser é um procedimento super rápido, é um dos procedimentos mais seguros da medicina, inclusive da oftalmologia. É um laser que ele vai corrigir a sua miopia e astigmatismo, remodelando essa superfície anterior chamada córnea. É uma cirurgia que dura mais ou menos em torno de 15 minutos. Nessa cirurgia, a gente opera os 2 olhos ao mesmo tempo. Diferente da primeira. O paciente já sai de lá enxergando melhor do que antes de entrar sem os óculos. Eu até coloco um relógio na frente. Falo para o paciente, que horas são? Antes de fazer a cirurgia, ele olha, estou vendo só um relógio borrado. Aí, quando termina a cirurgia, na hora que senta na maca, eu falo, que horas são? Eles já conseguem falar as horas do relógio. Então, é imediato e a recuperação também bem rápida, pelo que eu estou entendendo. Muito interessante. Gostei bastante. Quer deixar o Instagram da sua clínica? Quem quiser mais informações. Doutora Adele. Coloca aqui embaixo, né? @doutora Adele. Isso, ótimo. E eu espero que vocês tenham gostado e achado tão interessante quanto eu achei. Doutora, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer conversar com você, entender um pouco mais dessa técnica. Prazer foi meu. E você que está assistindo aí, entre em contato com a doutora Adele se gostou da técnica e quer mais informações, mas continue conosco aqui no nosso canal. Tem muito mais informações para vocês. Eu te aguardo. Até lá!